Estamos começando mais uma edição do curso de Passe Espírita Online 2023. Esse curso ele é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, com o seu projeto Espiritologia. E é com muita alegria que nesta noite nós daremos continuidade ao assunto que nós, na semana passada, quando aqui falávamos a respeito da questão da mediunidade. Aí vocês vão estar perguntando, mas o curso é de mediunidade ou de passe? Ora, é preciso que nós saibamos de maneira bem ampla de que, no caso do passe, haverá um momento em que nós estaremos lidando com a mediunidade de cura, certo? Quando vamos falar do passe semi-espiritual, envolvendo aí a manifestação de um espírito terapeuta, um espírito protetor e amigo do médium. O projeto Espiritologia é um projeto do CEP. Nossa bibliografia é a de sempre. Hoje a gente vai prosseguir daqui. Mediunidade e organismo. Eu sempre falo para vocês o seguinte, o livro Correnteza de Luz, de José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, é extraordinário o livro. Eu fico vendo alguns espíritas que não sabem nem qual livro estuda. Não estuda o livro dos médiuns, não estuda o livro Seara dos Médiuns, que são livros específicos do campo da mediunidade. E esse livro aqui, Correnteza de Luz, de José Raul Teixeira, ele é extraordinário. Porque esse capítulo 11, ele faz uma comparação da mediunidade e organismo. Vamos ver? Sem qualquer dificuldade, compreender-se-á que toda a percepção do invisível, quer dizer, toda vidência, clarividência, isto é, toda a captação da presença dos sempre vivos, ela é detectada pelo espírito. Então, é o espírito que detecta o outro espírito. E é a alma que possui os instrumentos para fazer-se os registros provenientes de outras almas. Quando eu já expliquei de outras vezes aqui, de que a clarividência, né, que é o médium vidente, ele não vê com os olhos, certo? Ele percebe num todo, porque ele tem um centro vital aqui, ó, ele tem um centro de força, um chakra, chamado frontal, que está localizado no perispírito. E é através desse centro frontal aqui, é de que o espírito tenha a visualização de tudo que está em derredor dele. É através dele que ele detecta a presença de outros espíritos, o mundo espiritual. Então, é o espírito, é a alma que possui os instrumentos para fazer os registros provenientes de outras almas. No entanto, parece-nos fácil compreensão de que a exteriorização dessa captação ela estará sempre em função do corpo físico. Mas é verdade. Porque a nossa percepção de captação visual, aqui através do centro de força aqui, é o chakra frontal, exterioriza, certo? Para permitir trazer a informação ao corpo físico. Está em função do corpo físico.
Portanto, que quando você traz para o corpo físico, você está retratando e você dirá que você está vendo um espírito, de que você está detectando a presença de um espírito, que você está vendo muito espiritual, tá? É assim, ó, as informações do sistema aferente, que são as informações que nós mandamos para o espírito. É através aqui do diencéfalo é que nós conectamos toda a rede nervosa do tato, transmitimos ao córtex, é através do olho, através da audição, que lá no córtex cerebral tem uma região da formação das imagens, dos sons, transmite ao centro de força frontal, que é o chakra frontal, este transmite ao coronário, e o coronário ao corpo mental do espírito. Essas são as informações do corpo físico para o espírito, chamado aferente. Por outro lado, nós temos sistema eferente, aquilo que vem de dentro para fora. O espírito com seu corpo mental quer transmitir, dá ordem. O centro de força coronário recebe e transmite através de ondas mentais ao centro de força frontal. E este é o córtex cerebral, que produz a voz, porque o centro da voz está aqui no cérebro, através do diencéfalo, leva até aqui, ó, o centro psicomotor, através do diencéfalo, leva o movimento ao braço, para que a mão deslize sobre o papel, com a caneta, o lápis, psicografando ou transmitindo a voz, a psicofonia. É o chamado sistema eferente, que vem do espírito para o corpo físico, certo? Essas duas vias que é interessantíssima. E aqui existem nuances, que eu não vou entrar nelas, porque para entrar tem que ser um curso. Um curso. E é um curso, quer dizer, um curso, é longo. E tem que entrar em detalhes técnicos, altamente científicos, o que ficaria difícil aqui nessa live. Continua ainda, Camilo. A sistematização neurológica deverá ser responsável por deixar jorrar para o exterior a luz da apreensão espiritual. Então, é o cérebro, com todos os seus implementos neurológicos, certo? Que é responsável por deixar jorrar, quer dizer, de deixar vir para fora do corpo, né? Mental, perispírito e corpo físico, tá? A apreensão, quer dizer, tudo que é do espírito, tudo aquilo que pertence ao espírito, quer dizer, a apreensão espiritual, aquilo que quer manifestar, aquilo que quer poder realmente demonstrar. Todo o material assimilado pela alma do médium, quer dizer, a alma, o médium é o próprio, o médium não é o corpo. O corpo, ele é instrumento do médium. Então, o corpo retrata o que o médium recebe, psicograficamente, psicofonicamente, tá? A clarividência, a clareaudiência, parece que você está vendo com os olhos, mas não é com os olhos, é com o centro de força frontal, que você também parece que está ouvindo com o ouvido, mas não é com o ouvido, é com aqui, tá? Então, todo o material assimilado pela alma do médium, pelo próprio médium, escorrerá por meio de canais nervosos, quer dizer, toda a rede nervosa, central e periférica, pelo organismo que ele enverga, quer dizer, que ele habita, que ele anima, a ponto de sentir que não haveria a corporificação do fenômeno sem a cooperação do corpo fisiológico. E não haveria mesmo. Como é que o fenômeno vai ser demonstrado? Somente através de efeitos físicos, quer dizer, efeitos patentes físicos, que podem ser salientados, que podem produzir movimentos, pode produzir sons, certo? Então, é o corpo físico do médium, que é o espírito, é que realmente ele traz a terminação, ele traz a esterilização de toda aquela similitude e toda aquela assimilação de todo o conteúdo do comunicante,
para o corpo físico, dando ali, então, a retratação do espírito. Então, é o sistema nervoso central, que nós temos aqui, e todo o periférico. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, não, que isso aqui é muito longo. Presta atenção. É o Camilo ainda. Qualquer indivíduo que reencarna com o projeto de atuar na esfera da mediunidade ostensiva, portanto, então, o compromisso mediúnico em sua folha de deveres necessitará de um corpo físico que lhe possibilite a exteriorização da faculdade psíquica. Então, a mediunidade não é ocasional, certo? Ela não é oportuna, ela é programada. Ele chamou de folha de deveres, quer dizer, o Emmanuel chama de mapeamento reencarnatório. A gente chama de planejamento reencarnatório, certo? No planejamento reencarnatório daquele médium, daquele futuro médium, está implícito a necessidade do perispírito trazer à tona a elaboração de um corpo físico, pelo qual tem uma correspondente com o perispírito, permitindo que o perispírito se exteriorize, se emancipa além do físico, permitindo então que essa sensibilidade ela seja manifestada. Então, mediunidade não é coisa que você desenvolve sentado em torno da mesa, tomando hormônios, vitaminas. Não, que isso? Mediunidade tem que estar na folha de planejamento existencial. Aqui o Camilo chamou de folha de deveres. Emmanuel chamou de mapa da vida. Viu? Então, percebam bem de que essa faculdade, que é uma predisposição orgânica, ela vai precisar de um corpo planejado, que será elaborado paulatinamente pela existência corporal, predispondo organicamente o fenômeno chamado medianímico, que permitirá o mediúnico. Então, o sistema nervoso do futuro médio, tanto o cerebral quanto o periférico, é ajustado, de tal maneira que o mínimo contato fluídico ou envolvimento psíquico dos desencarnados sobre ele impõe-lhe percepções automáticas do invisível. Então, é o sistema nervoso central e periférico do futuro médio que trará os implementos, certo? Para permitir que, ao mínimo contato fluídico com o comunicante, certo? Ele se apresenta como intermediário e desencadeia através do corpo físico a manifestação psicofônica, psicográfica, né? A sensação da clarividência, da clareaudiência. E os efeitos físicos. Tá? Aí, ó. Toda capacidade, quer dizer, toda faculdade constitui de uma capacidade. Porque faculdade é toda capacidade, quer dizer, algo que você traz potencialmente. Quando eu trago algo potencialmente, eu tenho uma capacidade. Por exemplo, a sua caixa d'água está ali em cima da sua casa, cheia d'água. Então, ela está capacitada, um potencial, certo? Então, lá existe uma faculdade, no caso nosso, porque nós somos seres subjetivos. Então, essa capacidade, nós a chamamos de faculdade. Então, no caso que estamos falando, trata-se da capacidade medianímica. É aquilo que o organismo físico e perispirítico tem como vitalidade, como energia, magnetismo animal, em que o organismo perispirítico do médium permite transformar essa energia espiritual para um outro nível de energia, através do perispírito, tá? E a energia densa e física no corpo físico, ela vai adensar. Então, é de nível para um nível cada vez inferior, quer dizer, mais grosseiro. É nessa transformação que ocorre o que denominamos fenômenos medianímicos. Começa lá na mente, no pensamento, nos centros vitais, no perispírito, no duplo etérico,
no corpo físico, em todo o sistema nervoso central, em todo o sistema nervoso periférico, em todos os gânglios, em todos os plexos, que são ramificações nervosas do corpo físico. Porque o corpo físico tem um sistema nervoso periférico. Nós temos milhões de quilômetros de correntes nervosas em todo o corpo físico. Existe uma eletricidade galvânica, certo? Em todo o nosso corpo físico nervoso. Tá? Esse fenômeno chama-se capacidade medianímica, que predispõe, então, o medianeiro, o mediúnico. E esse provocando o fenômeno mediúnico, para que ocorra a comunicação entre os dois planos. Ou a obsessão, quando o médium estiver acompanhado do comprometimento moral, permitindo a influência de espíritos inferiores que ele influencia moral e fisicamente, provocando o constrangimento e a coação. Então, veja que essa mesma capacidade que nos predispõe à mediunidade é a mesma capacidade que nos predispõe ao processo obsessivo. Não tem diferença. Só que uma permite a comunicabilidade dos espíritos para fins benéficos, instrutivos, experimentais, enquanto o outro, a atitude do manifestante é coagir o sujeito, o médium, é provocar nele um constrangimento, uma coação, certo? Influenciá-lo negativamente para o mal, aos vícios, às mazelas, às vinganças, que a maioria das obsessões são por vinganças, viu? São por vinganças. Tendo-se a mediunidade como passivo de exteriorizar-se graças ao perispírito, essa túnica eletromagnética, túnica quer dizer o seguinte, aqui o que cobre, né? O espírito, e sendo ele ligado ao corpo físico, célula a célula, é célula mesmo, de célula para célula do perispírito. É compreensível que quando o espírito comunicante faz vibrar o perispírito por meio de energias que consegue movimentar-se as células orgânicas, acompanha no processo de ressonância perfeita. Então, há uma ação e uma reação. Então, há uma sintonia entre aquelas células do perispírito e aquelas células do corpo físico. Aí estabelece realmente um processo de ressonância, quer dizer, de uma resposta. Se não houver ressonância, não tem sintonia. Então, vem a ação e vem a reação, a retratação. Aí nós temos, então, a sintonia. E é por causa dessa ressonância que as células liberam a substância desde os processos de sudorese, abundante e fria, que muitas das vezes, na hora da comunicação espiritual, o médium passa por reações adrenérgicas. O organismo dele passa por uma sudorese abundante. Ele tem sensação de quê? De micção, ele quer ir no banheiro. Ele tem sensação de quê? De fome, porque há um consumo exagerado de quê? De glicólise, no fenômeno da glicólise. Ele tem sensações de respiração ofegante, palpitações do coração. Ele tem alterações cerebrais. É uma série de reações adrenérgicas. Porque vai haver ali, provavelmente, em algumas situações, o desprendimento de componentes citoplásmicos, quer dizer, de ectoplasma que vem lá das mitocôndrias. Mitocôndrias que são organelas do interior de células, certo? Que Charles Richer, né, chamou de ectoplasma. Segundo, então, a sua nomenclatura, são componentes esses que podem ser ricos em moléculas de ADP ou de ATP, que propiciarão as ocorrências de ectoplasmia, quer dizer, os fenômenos das materializações luminosas, quando os médios sejam de aptidões de fenômenos físicos, tá? A respiração celular tem lugar nas mitocôndrias. No entanto, das 3 etapas em que geralmente divide-se todo o processo, a primeira delas dá-se... Eu vou silenciar porque
Essa fala é um pouco cansativa. Eu vou explicar rapidamente. O ATP é o chamado trifosfato adenosina, que é a composição de uma molécula de adenina, quer dizer, de um aminoácido, uma de ribose e 3 de ácido fosfórico. Sua função é acumular e transportar energia, utilizada pelas várias reações químicas que se operam nas moléculas vivas, como pelo trabalho muscular. A energia é liberada quando se dá a hidrólise do ATP, que transforma em ADP, trifosfato de adenosina, deixando de desprender um grupo fosfórico. Isso aqui é a produção da energia. Por isso que é medianímico. Tá aí. É o que o Camilo falou. Quando a aproximação do espírito comunicante, ele chega e com seus fluidos encontra uma reação no organismo perispirítico do médium, e esse retrata, ele provoca nele, certo? Essa liberação dessas energias, certo? Esses tipos de derramamento neurológico, que é a produção desses radicais aqui que nós comentamos, né? Esses chamados nucleotídeos, para a produção, então, dos fenômenos. É chamado de respiração celular. Bom, continua o Camilo dizendo que a intensidade da vibração no perispírito determinará a intensidade da ressonância celular, que por seu turno expressará a intensidade da exteriorização do fenômeno. E essa interação perispírito, corpo físico, que imporá o nível de aprofundamento do transe mediúnico. Viu agora? Então, tudo dependerá, certo, daquilo que está vindo, né, do espírito comunicante, certo, da intensidade dele. E ao imprimir no perispírito do médium, né, e este em toda a estrutura celular do corpo físico do médium, certo? Esta exteriorização do fenômeno dependerá muito desta ação e reação. Então, esta interação de perispírito e corpo físico que imporá um nível de aprofundamento do transe mediúnico, certo? Que vai ser ele de forma de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. Portanto, que nesta hora, o organismo do médium, o chamado parasimpático, ele produzirá uma substância, certo? E essa substância provocará uma reação, colinérgica, certo? E a reação colinérgica é aquela reação que desacelera o coração volta a bater naturalmente, a respiração ofegante volta ao normal, a sudorese descresce, a paramicção, né? Inoportuno muitas vezes, o ritmo, ele serena, ele volta para o ritmo alfa. Aí será uma manifestação mediúnica, calma, tranquila, vindo trazer ao médium uma tranquilidade, uma serenidade. Isso tudo dependerá do exercício ao longo do tempo que nós precisamos. Observando que a maior liberação nervosa dos registros perispirituais, a amostragem do comunicante, que é mais nítida, mais comprobatória, enfim. Se em todos os fenômenos mediúnicos é o organismo representado pelo sistema nervoso que dá o tom da ocorrência, sem qualquer hesitação, podemos crer que os ditos fenômenos dependem do corpo médium para que se manifestem. Então, o fenômeno, sim, ele é uma predisposição orgânica. Começa na mente, certo? No perispírito, no duplo etérico e termina no corpo físico. Caso contrário, não haveria a corporificação do fenômeno. A gente não ouviria o espírito comunicante. A gente não conheceria a psicografia vindo através dele. A gente não viria qualquer fenômeno de efeitos físicos, porque na hora do fenômeno de efeitos físicos, há uma liberação de ectoplasma, daquelas mitocôndrias que está lá no citoplasma,
de 70 trilhões de células. É por isso que na formosura de O Livro dos Médiuns, no item 159, do capítulo 14, que trata dos médiuns, os espíritos informam que usualmente só se qualifica como médiuns aqueles em que a faculdade mediúnica se mostre bem caracterizada, quer dizer, bem saliente, bem física, bem palpável, e se traduz por efeitos patentes, quer dizer, e é patente, de certa intensidade, e que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, quer dizer, de um processo de percepção perispirítica do médium, juntamente com seus centros vitais, o sistema nervoso central e todo o periférico. Coisa bonita, né, meus amigos? Coisa bonita. Mas para entender tem que estudar, tem que entender as nuances, tem que parar de ficar aí lendo romancinhos, esses romancezinhos. Temos que deitar o cabelo, horas nos livros. Eu falo para vocês, o Espírito Camilo, nesse livro Correnteza de Luz, é extraordinário. Tem um outro livro do José Raul Teixeira, chamado Desafios da Mediunidade, extraordinário. Os espíritos que manifestam através do Raul Teixeira, principalmente o Camilo, é de uma lucidez, é de uma competência, é de um conhecimento doutrinário fantástico. Nos fala Bezerra de Menezes que os agrupamentos espíritas devem necessariamente serem orientados por espíritas, e não por espíritos qualquer. Porque não é doutrina espírita? Se tem uma entidade, um padre, na casa espírita, manifestando uma reunião para poder ensinar, ele vai ensinar a doutrina espírita? Por acaso? Vai? Não tem jeito. Uma vez que a maior ou menor interação perispírito-corpo físico está na dependência das conquistas gerais anteriores, das necessidades, méritos e deméritos de cada pessoa. Se eu disser para você que agora, quem são os médiuns na sua generalidade, você não vai gostar, não. Você não vai gostar. Porque eu sei que muitos de vocês vão à casa espírita querendo ser médium. A qualquer custo quer entrar nas reuniões mediúnicas. Achando que entrando lá vai poder ver, vai poder ouvir, vai poder falar, psicografar, pintar os canecos. Não vai não. Viu? Quem são os médiuns na sua generalidade? Na oportunidade eu vou falar. Mas eu vou dar só uma sintetizada. São aqueles espíritos que erraram desastradamente no passado e que hoje, sob o peso de severas provações, resgatam o seu passado enedoado de erros gravíssimos, buscando a recuperação daqueles espíritos, daquelas almas que eles mesmos as desviaram da senda do amor, da caridade e da verdade. E que hoje recebe como auxílio no processo encarnatório a faculdade mediúnica, como ferramenta de trabalho, como ferramenta de redenção espiritual, como ferramenta que vai lhe auxiliar na sua resignação. Chega aqui de mão banando. Mas se você chega aqui trazendo uma ferramenta para que você possa destocar o terreno, passar o arado, para depois fazer o plantio, é assim. A gente chega aqui trazendo uma folha de deveres, quer dizer, um planejamento
existencial para ser o quê? Expiado, para ser reparado, os erros perpetrados no passado. E aí, sob severos pesos, sob severos ônus, entende? De você ter que resgatar os débitos consigo mesmo, com mais ninguém. Às vezes, acontece de que pela misericórdia desse Criador, Pai, nos permite que nós venhamos trazer a faculdade mediúnica para nos auxiliar em nosso resgate. Deus não concede vista, esperteza aos gatunos, quer dizer, aquele que pula a cerca no escuro, que pula um muro de 5 metros de altura para poder roubar. Não é? Não é muitas vezes o ladrão que tem uma esperteza fora do comum, né? Para poder pôr um muro de 5 metros. Né? Aquele, né? O dom da palavra, para aquele que está na tribuna, isso, para dizer maus coisas, mal dizer, não é ele que lhe é concedido a graça do dom da palavra, para que ele se melhore. O Cristo veio para os enfermos. A doutrina espírita nos traz realmente essas grandes possibilidades de entendermos de que é o enfermo que lhe é dado o remédio, o prognóstico, certo? E que nos dá o remédio. O são não precisa de médico. Somos nós, espíritos endividados conosco mesmos, que erramos desastradamente, que nos é concedido a faculdade mediúnica, para que nós possamos utilizar ela no transcurso da nossa existência corporal, fazermos bom uso dela, para avançarmos mais, com mais facilidade, usando a ferramenta, a charrua, a enxada. Como diz o Cristo, aquele que é tomado arado, não olheis para trás. Aquele que é tomado uma nova existência, não lamenta. Não queira viver o passado e passar uma régua, que não tem jeito. O futuro não existe. Aproveite o presente e faça o bastante no presente. Porque o passado, quando nós ocupamos dele, falamos dele, a gente fala dele no presente. E o futuro não existe ainda. Ele está para vir, porque ele é uma projeção do presente, o futuro. Amanhã, domingo, vai depender de muita coisa que estou fazendo hoje, sábado. Amanhã, muita coisa, né? Amanhã é terça-feira, muita coisa dependerá de tudo que eu estou fazendo hoje, segunda-feira. Estou tocando até os dias agora. Então, perceba você que o amanhã dependerá de tudo que nós fizemos hoje. Sabe, meus amigos? É isso que nós precisamos ater-nos. Teremos aí um maior ou menor grau de sensibilidade dos médios, chegando a compreender-se o porquê das variedades enormes de médios, tanto do tipo de manifestações que produzem, quanto na intensidade em que os podem produzir. Então, a sensibilidade acurada, aperfeiçoada, do médium, vai perceber que nós temos médios com aptidões variadas. Médios mais ou menos assim, a caminho, médios já muito bem preparados, né? E que acontece variadas comunicações através de aptidões mediúnicas variadas, né? De acordo com aquilo que já possui em termos de exercício, de adestramento, de capacidade de poder trazer a predisposição orgânica para um nível de apreciação ostensiva, em que o fenômeno será, de certa forma, muito patente, muito físico, muito ostensivo, enquanto o outro está num processo de um desenvolvimento.
para depois uma eclosão e uma manifestação bem ostensiva. É tudo uma questão de tempo. Bom, capítulo 6 do Livro dos Médiuns, no item 109. Preste bem atenção. Perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O perispírito. Ele está por trás de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-se enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhoso e de sobrenatural. Então, é o conhecimento do perispírito que nos trará uma ideia de como funciona o fenômeno medianímico mediúnico, o fenômeno do passe, o fenômeno da obsessão. É preciso estudar, conhecer perispírito de A a Z, para que você conheça o fenômeno medianímico mediúnico. Como é que a mediunidade se dá uma comunicação? Como é que se dá o fenômeno? Tente conhecer o perispírito em todas as suas nuances. Eu sugiro a vocês pegar o capítulo 14 do livro A Gênese. Lá fala dos fluidos. E um dado item nos fala da formação do perispírito. Viu? E lá você vai entender, assim, em leves pinceladas, mas muito racional, o que é o perispírito. E as suas propriedades, e as suas qualidades, que eu acho fundamental importância. E o fenômeno mediúnico? Vamos dar o conceito dele? Eu já falei aqui de outras vezes, em outros cursos, vou voltar a repetir. E é bom que vocês acostumam comigo, porque eu sou repetitivo ao extremo. Porque o aprendizado está na repetição, viu? E eu estou aqui para poder transmitir pelo menos um mínimo que eu conheço, tá? Que eu detenho, um mínimo. Por isso que eu aprendi que para mim aprender eu tenho que estar repetindo, quer dizer, relendo, relatando, quer dizer, falando mais vezes para transmitir o ensino. Ele diz que o fenômeno mediúnico é aquele em que o organismo do homem médio, além de anímico, quer dizer, além de toda a predisposição do organismo físico, sofre a fusão, quer dizer, sofre a ação psicoafetiva e a ação perispirítica do comunicante, passando a mediar as duas dimensões. Então, o organismo, com todo o seu sistema nervoso central e periférico, com tudo que eu já disse aqui, ele vai estar predisposto a receber uma ação mental do comunicante, uma ação afetiva, certo? Através da ação perispirítica do comunicante, acoplando o organismo, acoplando a mente, o perispírito, o duplo etérico, os centros vitais, o corpo físico do médium. Aí nós teremos o fenômeno mediúnico. Mediúnico vem de mediar, de intermediar. Mediúnico é uma palavrinha que pouco vocês não vão encontrar ela por aí, não. Mediúnico vem de quê? De médium. Ico. Partir. Partiu. Oriundo. Vindo. Certo? Então, mediúnico. Aquilo que vem do médium. Aquilo que provém do médium. Depende dele. E a mediunidade? Aqui, presta atenção agora ao conceito. 226 o item, do capítulo 20. Eu nunca vi um conceito tão preciso quanto este. E é claro, é evidente. Está na obra basilar, né? O Livro dos Médiuns. Vamos lá?
O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios. Então, quer dizer, o desenvolvimento da faculdade medianímico e mediúnico vai depender da elevação moral do médium, do desenvolvimento moral do médium? Não. Vírgula, ponto. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, a faculdade, atenta agora, a faculdade é neutra. Então, não tem mediunidades. Tem mediunidade, qualidade médium. A faculdade, ela se radica no organismo, como já foi demonstrado. Depende do corpo físico, do duplo etérico, do perispírito, dos centros vitais, da mente, do pensamento, do corpo mental, do espírito comunicante e do espírito médium. Viu? Agora, sendo orgânico, independe da moral. Não é o desenvolvimento moral que proporcionará o fenômeno medianímico mediúnico, mas é o desenvolvimento moral que proporcionará ao futuro médium a faculdade chamada mediunidade, que é a qualidade médium. Porque aquém da faculdade, que eu chamo de mediunidade, nós temos o mediunismo, que é a prática medianímico-mediúnico, em que o médium serve as trevas, instrumento das trevas, instrumento do mal, dos espíritos ignorantes, pseudo-sábios, enganadores. Percebeu agora? A faculdade é neutra, tem nada a ver com a moral do médium. Certo? Os homens mais maledicentes as possuíam, como por exemplo Gengis Khan, um homem que gerou o genocídio, Adolfo Hitler, tinha uma faculdade e, no entanto, servia às trevas. Não tinha mediunidade, mas tinha predisposição orgânica para o fenômeno mediúnico, instrumento das trevas. Porque o desenvolvimento dessa faculdade não depende da moral, depende do organismo físico, em todos os seus implementos neurológicos, do perispírito, dos centros vitais, da mente, do pensamento, do espírito. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. O médium evangelizado dará uma boa direção à prática do exercício medianímico e mediúnico. O mero deseducado, indisciplinado, dará uma direção inferior aos fenômenos, instrumento das trevas. Então, percebe você que a faculdade é uma predisposição orgânica. O homem mau, entre aspas, ele serve às trevas. Enquanto a faculdade é de origem orgânica, independe do moral, o que fazer com essa faculdade pode ser bom ou mal, conforme as atitudes do sujeito médium, portador da faculdade. Foi por isso que os espíritos disseram, conforme as qualidades do médium. Ficou bem, né? Aqui, ó. As percepções pertencem ao espírito. Exemplo, como a de ver, a de ouvir, a de sentir pelo tato, né, que os chamados arrepios. Nossa, senti um arrepio, um calafrio na coluna vertebral, um arrepio na cabeça. É muito assim, fantasmagórico, né? Quando estamos vendo uma coisa, uma situação qualquer, não é os olhos que veem, mas o espírito é que é dotado da capacidade de poder registrar as coisas do mundo, né, invisível, a nível corpuscular ou a nível ondulatório. Então, a clarividência, ela se dá através do centro frontal, o chakra frontal, o centro de força frontal, esse aqui, ó, o olho de Shiva, tá aqui, ele aqui, ó.
Quando este exterioriza além da capacidade visual, e você tem o domínio do meio. Você vê a nível ondulatório. Quando você abre os olhos aqui, você vê o quê? Você vê a nível quê? Corpuscular. Mas com os olhos fechados, você vai ver a nível ondulatório, com o centro de força frontal, o chakra frontal. É a clarividência. Quando você ouve com o ouvido, é o cérebro que registra. Mas quando você ouve os espíritos, é através do centro frontal, é que você então ouve também, vê e ouve. Viu? Ah, fulano é clarividente. Não é uma coisa, a clarividência não é uma coisa muito vulgar. Não é muito comum, não. Tá? Essa capacidade de percepção visual dos espíritos, de ver o mundo espiritual, não é muito comum, não. Não é, não. Não quero você pensar isso, não. No médio aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Item 209 do capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Então, no aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável a pureza da intenção. O desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever ao seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que essa faculdade se prende a uma pura predisposição orgânica. Viram? Então não são as minhas convicções religiosas, não são a condição moral minha, não é minha condição psicoafetiva que vai envolver, certo? Porque nós temos pessoas, certo, que não têm fé nenhuma, que nem em Deus acredita, mas que possuem a faculdade medianímica ou mediúnica, certo? Pessoas que escrevem, que dão comunicações verbais, psicofônicas, né? Ao seu malgrado, na maioria das vezes, porque são médiuns inconscientes, médiuns naturais, aliás. Enquanto que alguns crentes sinceros não conseguem isso. Quantos de vocês que estão lá na casa espírita, trabalhando, pelejando e querendo psicografar, querendo dar psicofonia, querendo participar de reuniões mediúnicas e a faculdade não eclode? Isso prova que a faculdade ela está associada a uma predisposição do organismo físico. Cérebro, sistema nervoso central periférico, centros vitais, o perispírito, o pensamento, a mente do espírito. Viram agora? Interessante, né? Aí. Me parece que tem um áudiozinho. Então tá aí. Vindo lá do espírito, né? Seja na psicofonia aqui, seja na psicografia. Então é o seguinte, aqui, capítulo 20, item 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Tá bom? O que é para nós aqui entendermos agora a questão da mediunidade? Entendemos ela melhor? Preste bem atenção ao que nós vamos nomear. É uma faculdade medianímica, a mediunidade, pois ela se radica no organismo. Ela é uma predisposição orgânica que nós trazemos no planejamento existencial,
diz Camille na Folha de Deveres, Mapa da Vida, diz Emmanuel. E eu digo planejamento existencial, pois depende da relação do sistema nervoso central e periférico com o perispírito e a mente do médium, por se tratar de estabelecer uma sintonia. Tem que haver a sintonia. Mente do manifestante e mente do médium. Mente do médium e mente do manifestante. Porque a comunicação é de duas vias. Ela vem do espírito comunicante e o médium tem que reagir a ela. Tem que retroalimentar. Senão não é comunicação. Portanto, que o médium tem que reagir ao comunicante. Tem que estar numa relação fluídica com ele. Numa sintonia. Demonstrando que ele recebeu e confirmou que recebeu. Chamamos de ressonância. Retratação. Caso contrário, não chama sintonia. Caracterizada pelas comunicações estabelecidas entre os dois planos, espiritual e corporal, a mediunidade, que é seu objetivo, as comunicações entre dois planos, o espiritual e o corporal, tendo como principal objetivo nos trazer as instruções dos homens acerca das leis naturais e sendo ainda consoladora e reconfortadora. Então, esta é o objetivo e a finalidade da mediunidade. Viram? Deu para entender agora? O objetivo é a comunicabilidade dos espíritos, certo? Do plano espiritual para conosco. E a finalidade, que é a qualidade do fim, para que se serve, então, essas comunicações, certo? Para nos trazer as instruções dos espíritos sobre as leis naturais, a fim de que nós possamos progredirmos intelecto e moralmente, nos evoluindo. E ainda, essas comunicações é de ordem consoladora, reconfortadora, educadora, libertadora e não salvadora, pelo amor de Deus. Tira a palavra salvadora. Use a palavra reeducadora, libertadora. Porque a doutrina não veio para salvar ninguém, assim como Cristo também não veio. A doutrina veio para nos libertar do cativeiro da ignorância, que nos faz cativo aos sofrimentos e às dores, das quais somos portadores. Aí nós temos a faculdade mediúnica, que nós chamamos de mediunidade fenômeno. Muito interessante isso. Que é de efeitos físicos e intelectuais, podendo ser um médium natural ou facultativo. Quer dizer, aquele que não sabe, sendo natural, e aquele que sabe, e que é aquele que se predispõe a se educar, né, pelos princípios do Evangelho. Então, esse tipo de faculdade, nós chamamos de mediunidade fenômeno, que é aquela que presta a comunicabilidade dos espíritos. Eles vêm nos comunicar pelo fenômeno medianímico, mediúnico, para nos instruir, nos libertando da ignorância e do sofrimento. Tá? E aí, alguém não conhece, não sabe o que está se passando consigo, é o médium natural. E tem aquele que sabe, que tem conhecimento, e que aprende, que estuda, é o facultativo, que sabe o que está fazendo. E deve saber o que está fazendo, porque a maioria não sabe, não. Não é nem natural, mas não estudam. Não conhecem nada. É aquela em que o fenômeno ostensivo, tendo como principal objetivo a comunicação entre os dois planos, o espiritual e o físico, onde o médium é o instrumento da comunicação. Eu não estou usando aqui agora o webcam para chegar até vocês, eu tenho na minha frente um instrumento, certo? Pelo qual eu estou me manifestando, certo? Então, o médium é o instrumento da comunicação e a mediunidade, certo? É a técnica pelo qual se estabelece a sintonia e o intercâmbio. Então, a técnica agora
certo? É a live através da web, certo? Da internet. Eu estou chegando até vocês. No celular, no notebook de vocês, no computador, no tablet. Então, a técnica é a internet, certo? O instrumento é o webcam, que está fazendo com que eu chegue até vocês. Então, a tecnologia que eu estou usando aqui é a internet, viu? Que é justamente esse meio de comunicação mundial. Eu posso estar agora em todos os 5 continentes do planeta Terra. Basta que alguém acesse uma sala no YouTube, que é o meu canal CEP Vicente, estará conectado comigo, lá no outro continente, lá no Japão. Médios inconscientes e médios naturais, e os médios facultativos. No primeiro caso, a iniciativa, ela vem de quem? Do espírito comunicante. Então, quer dizer, o médium inconsciente ou naturais é aquele que não sabe que ele tem a faculdade. Então, a iniciativa não parte dele, ele não sabe, mas parte lá do comunicante, que chega perto do médium inconsciente ou natural e dá a comunicação. E os médios facultativos, que é aquele, certo, inicia a partir do médio. É o médio que vai provocar. A iniciativa é dele, de concitar o comunicante, evocá-lo. Viu agora? Uma é espontânea, a outra pode ser provocada experimentalmente. Então, tem essas nuances que nós precisamos conhecer. Por isso que eu estou aproveitando o curso de passe também para poder passar para vocês muita coisa sobre mediunidade. Porque eu sei que tem muitos de vocês que não estão comigo no curso de mediunidade na segunda-feira. Ontem nós estivemos falando aí, viu? Sobre a questão dos milagres, né? Que não existem. Explicando que, na verdade, as bodas de Canaã, a multiplicação dos peixes e dos pães, não é bem como se cogita, né? Nos atos comuns da vida de Jesus. Não é bem assim não, viu? E aí, a mediunidade e tarefa. Interessante, né? Tarefa? Peraí. Mediunidade, tarefa. Efeito, trabalho. Sendo um médium natural. Viu? Quantos de nós que somos instrumento da espiritualidade naturalmente? Quando nós vivemos a caridade, o amor. Então, a mediunidade de tarefa é aquela faculdade que independe da ostensividade para o fenômeno da comunicação que acabamos de falar entre os dois planos. Pois ela acontece naturalmente no plano existencial, caracterizada na prática do bem. Então, você é instrumento do bem. Do emprego da caridade. Então, você é instrumento da caridade. É aquele médium que trabalha na construção de um mundo melhor. É o médium da vida. Nós somos médiums da vida. Somos nós que estamos transformando esse mundo. Somos médiuns do bem, do amor, da caridade. Somos médiuns naturais, co-criadores em plano menor. Nós estamos entre o Criador, Pai, e a natureza, Mãe, corroborando na consolidação da obra de Deus como co-criadores em plano menor que todos nós somos. É o Gênesis 1, 26. E criou Deus o homem em sua imagem e semelhança. Imagem porque Deus é criador, nós somos co-criadores em plano menor. Semelhante porque Deus é perfeito, nós somos perfectíveis. Viu? Então, a mediunidade de tarefa, eu estou aqui agora trabalhando pelo bem, certo? Na construção do amor, certo? A vida. Então, eu sou instrumento da vida. Eu sou instrumento de Deus, como co-criador em plano menor, para manter a vida, representar a vida, reproduzir a vida, o amor, a caridade, a prática do bem. Somos um médium do bem, do amor, da caridade. E aí,
Às vezes façamos tudo isso sem sabermos. Não estou vendo espírito, não estou dando psicofonia, não estou psicografando nada. Mas eu trabalho socialmente pelo bem-estar da humanidade. Eu sou uma pessoa que lida o tempo todo praticando bem ao próximo. Isso é médium da mediunidade de tarefa, o médium da vida. Amados, queridos e amigos do Ideal Espírita, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite agora encerrando mais essa live do curso de Passe Espírita Online 2023. Agradecido que nós somos a Deus Pai Todo-Poderoso nos permitir nesta noite, mais uma vez nessa semana, que nós possamos chegar até vocês, e agradeço a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso protetor, a toda a espiritualidade que Ele nos assessora. Agradecemos a vocês, internautas, que estão conosco no chat, e outros que, na verdade, não estão no chat, mas que estão nos vendo agora e em qualquer outro momento. Queremos abraçar a todos vocês, desejar a todos muita paz, muita luz na vida de cada um de vocês. Até a semana que vem, quando aqui estaremos novamente para darmos continuidade a esse assunto que eu considero de suma importância. Um grande abraço para todos, muita paz, muita alegria e uma boa noite para todos. Fiquem na companhia de Jesus. Obrigado.